Trabalha há muitos anos com consultoria de estilo e imagem. E, claro, quando você tem ela perto, a gente sempre acha que está mal vestida. É verdade. A gente chega assim, quem vai? Quem vai? A Lari vai estar, meu Deus, não tem roupa para isso. Mas brincadeiras à parte, é sempre com muito amor, sempre com muito carinho. Então, eu tenho a honra de chamar aqui Larissa Bofo. Uau. Bom dia, amadas de Deus! Sejam muito bem-vindas nessa conferência. E eu estou muito honrada, primeiramente, por essa apresentação da Ali, mas também pelo convite da Bispa. Estou muito honrada porque é a primeira vez como consultora de imagem que eu venho falar sobre vestes espirituais. E eu confesso que é um assunto novo e complexo para mim. E me apresentando já um pouquinho para vocês, para quem não me conhece ainda, eu sou Larissa Bofo, eu sou consultora de imagem. Eu já trabalho com moda há 14 anos, nesse universo da moda. E eu comecei a trabalhar com a moda porque eu precisei curar em mim uma depressão interna e uma autopercepção negativa também. E a partir desse momento que eu comecei a me curar disso, algumas mulheres começaram a se inspirar em mim. Deixa eu vir aqui para falar com vocês. E eu comecei a trabalhar na parte da consultoria. E ao longo desses anos, ajudando essas mulheres, eu acabei desenvolvendo meu próprio método, que se chama Método Gênesis, na qual eu entendi que eu precisava trabalhar 4 pilares, que é o corpo, a mente, o espírito e a imagem, que é a cereja do bolo, que eu falo que é a cereja do bolo. E eu confesso que ao longo desses anos, o Senhor foi ministrando ao meu coração e me mostrando que as vestes para Ele é muito importante. E nós sabemos que hoje o mundo, ele nos prega uma moda um pouco até fútil, né? Uma moda que está deturpada, a cultura deturpada, a arte deturpada, a música deturpada. E o Senhor veio me chamando, que quando o Senhor começou a me trazer a revelação de vestes espirituais, eu achei algo novo, como eu falei no início, algo complexo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar sobre isso? E quando a Bispa me convidou para falar sobre o assunto, eu falei, é de Deus. É de Deus. E é uma honra estar aqui, porque eu admiro muito a Bispa. Tenho uma admiração enorme, porque que mulher de fé. Eu queria ter 1% só da fé dessa mulher. E o Senhor me colocou do lado dela para aprender. E falando um pouco agora, consegue só aumentar? Eu já tô Isso. começando a colocar. Perfeito. Lá, guardei. Vou rolar. E a ministração de hoje foi muito especial, porque foi uma revelação que o Senhor foi me dando aos poucos. E nós temos um Deus criativo, amém? Temos um Deus criativo, né? E nós vemos na palavra várias vezes o quanto o Senhor gosta de detalhes, de cores, de texturas. E isso começou a me chamar a atenção. E uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra. E foi quando o Senhor me trouxe a revelação das cores do Espírito de Deus. Glória a Deus. Muito profundo. Eu sou uma amante das cores, por mais que hoje eu estou toda de branco. Eu amo cores. Minha cartela é Inverno Brilhante. E foi muito, muito profundo agora também aqui, quando nós estávamos louvando ao Senhor. Eu tive uma visão também. E eu vi a orla da túnica de Jesus branca. Uau. E, enfim, me emocionei também com essa visão. E tudo fez sentido.
Porque o branco é a fusão de todas as cores. E nele contém todas as coisas. Amém? Glória. Então, mulher, eu quero só que tu feches o teu olho agora, os teus olhos. Se conecte com a fonte novamente, não se disperse, porque o que nós temos aqui para vocês hoje é profunda, uma revelação que o Senhor tem nos dado para cada mulher que está aqui, testemunhos, palavras específicas para vocês. Não permita que o inimigo roube hoje a semente que ele vai colocar em ti, porque ele vai ativar algo dentro de você, que vai ativar a tua veste espiritual. Então eu peço que esse momento você deixe o celular de lado, um minutinho. Quem quiser tomar uma aguinha, fica à vontade. Agora é a hora. Para você não perder. Não perca nenhum momento da pregação. Porque essa revelação vai impactar e vai transformar. Eu sei que muitas de vocês, agora tá ali. Eu sei que muitas de vocês vieram buscar algo aqui. E confesso que esse cantinho da bispa tem algo especial. É um monte. Aqui é o ponto de encontro com o nosso Deus. E eu confesso que quando eu chego aqui, eu esqueço de tudo lá fora. Obrigada. Esqueço de tudo lá fora e eu recebo aqui as revelações, a direção, o entendimento que eu preciso para caminhar. Quem aqui precisa de um direcionamento de Deus para algo específico? Um conselho, uma revelação, uma palavra de sabedoria para você seguir e não cometer mais erros? Eu não vou falar meu testemunho hoje, mas eu cometi muitos erros. E eu disse, chega, eu não vou mais cometer erros. Eu vou viver só debaixo da direção do Espírito de Deus. E foi quando ele começou a transformar. Amém? Amém. Amém. Será que vai? Vai. Aponta Vai. pra lá. Vai. Aponta pra lá. Tá ligado? É, agora tá. Se não, a Ellen, nossa assessora hoje. Vou deixar aqui. Amadas, eu não falei, mas hoje eu tô finalizando meu mestrado em moda também. E glória a Deus. E como uma boa mestranda, eu gosto de trazer para vocês o início das coisas. E quando a bispa novamente me trouxe essa palavra, me incumbiu de trazer isso como consultora de imagem, eu falei, meu Deus, é uma responsabilidade. E eu quero começar com vocês lá em Gênesis, do início das vestes. Já que a conferência nós vamos falar o dia inteiro sobre isso, a importância das vestes para Deus. Lá em Gênesis, o Senhor foi o grande designer, o primeiro grande designer que nos vestiu. Vestiu Adão e Eva, exatamente. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele, o vestiu. E aqui já tem um código, eu quero que você pegue os códigos da palavra. Adão e Eva, eles pecaram e se viram nus diante de Deus. Então, quando você sonha que está nu, está sem roupa, roupas rasgadas, sujas, é o teu estado de espírito diante de Deus, que é o pecado muitas vezes. E quando o Senhor vem e cobre Adão e Eva com as túnicas que ele fez, é o revestimento da santidade de Deus. Esse é o primeiro código das vestes. Então, a sequência evolutiva da vestimenta, então, primeiro as folhas que eles cozeram e depois as peles de animal que o próprio Deus o vestiu. Então, quando alguém falar para você que moda é futilidade, fala sobre isso. Início de tudo, o próprio Deus vestiu Adão e Eva. Olha que lindo. Pode. Eu vou mudar. É que eu não quero me perder na sequência aqui, senão eu vou vendo por aqui. Pode mudar lá do negocinho. Mas tá, da onde nós temos a origem da palavra vestes? Vem do latim, que significa roupa, cobertura. Aquilo que nos dá proteção. E desde a antiguidade, dos tempos remotos, nós temos a veste também como uma forma de distinção social. Exatamente, ela trazia a autoridade que a pessoa representava naquele tempo para as pessoas.
Então, primeiramente, cobrir o corpo foi sim uma necessidade de se proteger. Pode passar, meu amor. Pode passar aí no seu, amor. E aí? Isso. Ai, Ótimo. Aqui eu trouxe uma linha do tempo breve para vocês, cronológica das vestes, para vocês verem quanto as vestes, elas... Obrigada, meu amor. Quanto as vestes, elas caminham junto com a nossa história. Não é de hoje. Lá na Antiguidade, primeiramente, na Mesopotâmia e Egito, nós tínhamos então algodão, linho, seda, lã. E sempre as pessoas que tinham mais poder econômico conseguiam investir mais. Então, sempre foi algo decisivo, como distinção social naquela época. Depois, na Grécia e Roma, nós também temos já o couro, joalheria fina. Idade Média, ouro, prata, pérolas e pedras preciosas. E na Idade Moderna e Contemporânea, nós já temos os tecidos mais rebuscados. Brocados, veludo, cetim. E hoje os tecidos sintéticos. Então, basicamente, as vestes são importantes, amém? Amém. Afinal, ninguém sai nu de casa. Todo mundo sai vestido, amém? E trouxe em conjunto para vocês que, pela cultura judaico-cristã, as vestes também representam essa simbologia espiritual, a posição espiritual, a autoridade da pessoa. E o termo hebraico também significa cobertura e proteção. Quero que vocês guardem essa informação, que tudo vai fazer sentido, tá? Tá aí, né? Ou seja, as vestes, elas são mais do que foram mais do que um tecido. Elas revelavam duas coisas, principalmente. Quem a pessoa é diante de Deus, espiritualmente, elas revelam. E quem a pessoa é diante dos homens, certo? Porque se elas promovem uma certa distinção do que você está vestindo até hoje, nós vemos uma blusa de seda, uma calça de couro, são mais caras, não é? Então, nós temos essa distinção diante dos homens também. Então, mais um código, duas formas de diferenciação diante de Deus e diante dos homens. A primeira parte. Em paralelo, eu quero trazer para vocês agora as cores, porque elas também têm um código importante, como eu falei no começo. Basicamente, as cores do latim color, elas são o quê? Elas são uma onda luminosa que bate entra na nossa retina por processos cerebrais, transformam-se em cores, amém? Basicamente, esse é o processo físico das cores. Isso. E dentro da consultoria de imagem, nós temos a cor como elemento de design. Por quê? Porque ela tem o poder de comunicar. Então, basicamente, nós fizemos a identidade visual do evento com cores mais suaves, mais claras, porque elas comunicam essa leveza, essa acessibilidade. Logicamente, nós temos cores que são mais intensas, que comunicam energia. Então, elas têm impacto psicológico, amém? Vocês sentem isso também com as cores? Amém. E trazendo agora para a palavra de Deus, nós temos a revelação das cores na Bíblia. Exatamente. Lá no arco-íris, voltando lá em Gênesis novamente. O arco-íris como sinal de aliança, todo mundo conhece essa história. Então o Senhor decidiu destruir a terra por conta do pecado do homem. E nós tivemos o arco então de aliança, porque ele salva Noé e a família dele. E o arco-íris como sinal de aliança da restauração de Deus com os homens, amém? Todo mundo pegou comigo? Mas também tem uma segunda forma do arco-íris. Um segundo conceito do arco-íris. Lá em Ezequiel 11, 1:28, o profeta vê, diante do trono de Deus, um arco que aparece na nuvem do dia da chuva. Assim era o resplendor em redor do trono de Deus. Vocês sabiam que tem um arco-íris no trono do Pai? Amém? Quem sabia? Eu nunca parei, confesso, para pensar nisso. E tem mais um código. Essas cores, elas estão diante da santidade, elas carregam uma dimensão espiritual profunda no trono do Senhor.
Lá em Apocalipse, João também vê o trono e diz: ao redor do trono havia um arco-íris semelhante à esmeralda. Glória a Deus. Nós temos um arco-íris lá no trono do Pai. E por que será que ele trouxe esse arco para a terra? O que ele quer nos falar com esse arco-íris na terra? Eu trago novamente o ponto da ciência, né? Como profissional, eu gosto de trazer os dois pontos, porque a ciência também vem de Deus, amém? Ele é o dono de toda a sabedoria. O arco-íris, ele é um fenômeno óptico. Quando a luz interage com as gotas de água, formam as cores. E nós temos 7 cores, olha lá. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 cores. Não é coincidência o número 7 aqui também. Pode passar. As 7 cores, elas apontam para os 7 Espíritos de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amadas, então, quando o Senhor, ele revelou o arco-íris como sinal de aliança, ele queria revelar algo dele mesmo para nós. Ele deseja trazer à terra a plenitude do seu Espírito, dos 7 Espíritos de Deus. E quando Deus foi me revelando isso, eu falei, tá, mas o que isso, né, se associa com as vestes? Primeiramente, os 7 Espíritos de Deus, eles repousam sobre Cristo. Cristo é o Filho de Deus encarnado, que teve e tem os 7 Espíritos de Deus como habitação. E eu quero que vocês tenham esse entendimento hoje também. Sobre cada espírito que eu vou falar para vocês e sobre cada cor, amém? Quero que vocês tenham esse entendimento. Primeiramente, eu vou passar aqui os 7 Espíritos de Deus. Eu quero que vocês repitam comigo. Cada espírito, amém? Lá em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor, pode repetir, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Glória a Deus. Lá em Apocalipse nós também vemos: e vi 7 lâmpadas de fogo arderem diante do trono, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amadas, é uma chave aqui que o Senhor já tem falou na ministração da bispa, tem falado comigo agora. Ele quer ativar isso dentro de você. Amém? Hoje aqui nessa conferência. E foi quando eu comecei a ter esse entendimento. Cada virtude espiritual é como um tecido que forma as vestes da santidade. Então nós estamos tecendo, amadas, como a bispa falou, esse tecido cada dia após dia, o quanto nós estamos ficando mais próximos de Jesus, a imagem e semelhança dele. É isso que ele deseja revelar. E eu fiz aqui um paralelo dos 7 Espíritos de Deus com 7 vestes específicas. E agora eu quero que vocês prestem atenção para entender qual é a veste específica que o Senhor quer derramar sobre você hoje. Cada veste específica aqui tem a ver com algo que você está passando. Amém? Preste atenção. O Espírito do Senhor é o manto real, é a veste da autoridade do chamado. Glória a Deus. O Espírito da sabedoria, discernir tempos e estações. Se você está confusa, não sabe para onde ir, clame hoje pelo Espírito da sabedoria, pela veste da sabedoria, da revelação na tua vida. Espírito do entendimento, interpretar os mistérios e caminhar com discernimento do Senhor. Novamente, ele limpa a visão interior, tira toda a confusão. Se você está confusa, hoje é o dia de clamar por essa veste.
por esse revestimento. Espírito do conselho de Deus, a capacidade de aconselhar, é o manto sacerdotal. Quem gosta de aconselhar, esse é o momento de pedir revestimento novo. Pedir vestes novas para você. Espírito de fortaleza ou de poder é a força para vencer o pecado. É para vencer a provação e não murmurar. Se você murmura muito, hoje é dia de pedir espírito de poder. O manto da fortaleza. O espírito do conhecimento. É a revelação profunda de quem Deus é. Se você não teve uma experiência com Deus, se você ainda não conhece o coração do Pai na intimidade, hoje é o dia. Hoje é o dia de você clamar por esse espírito na tua vida, por essa veste específica, amém? E o espírito do temor do Senhor é a veste da santidade absoluta. Glória a Deus. É a reverência do nosso Deus, que muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos quando trocamos por prazeres momentâneos da carne. Nós esquecemos o temor do Senhor. E hoje Ele quer renovar a tua veste espiritual. Ele quer trazer novas camadas de tecidos sobre o teu espírito, amada. É isso que eu sinto dentro do meu espírito. E exatamente as vestes, elas correspondem às virtudes do céu. Se você tinha dúvida, né, por que vestes? Por que essa temática? É porque Deus, Ele quer formar em cada uma de vocês virtudes do céu. Porque Ele não veio buscar uma igreja no pecado, uma igreja que está fora da santidade. Ele vem buscar uma igreja pura e limpa, essa é a verdade. E Ele trouxe cada uma de vocês aqui para essa purificação, para essa restauração. Talvez você não tenha entendido ainda, mas logo você vai entender, amém? Amém. E voltando para as cores, as sete cores do Espírito de Deus. É a plenitude que representa aqui o arco-íris da manifestação da glória de Deus na terra. É o que Ele quer fazer. Ele já começou fazendo isso. Nós é que precisamos entender o tempo dele, que nós muitas vezes esquecemos. Pode passar, meu amor. As cores, vamos lá, o vermelho. Quero que você grave a cor também. No final a gente vai fazer uma oração. E você vai associar a veste com a cor e vai clamar por elas, amém? O Senhor vai mostrar para você a cor exata. O vermelho, o Espírito do Senhor, é o vermelho do sangue, da aliança e da vida. Laranja, o Espírito da sabedoria, é o movimento, a criatividade, é a direção clara para a tua vida. O amarelo, o Espírito do entendimento, é quando Deus ilumina aquilo que estava confuso, como eu falei no começo. Remove a dúvida das coisas que estão aí dentro de você, que precisam ser consertadas e alinhadas. O verde, o Espírito de conselho, verde é vida, é estabilidade, paz. Talvez você chegou aqui atribulada, confusa, é o momento de receber o conselho de Deus, é a maturidade espiritual. O Senhor tem falado muito sobre maturidade espiritual também com algumas de nós. Falta maturidade espiritual. O azul, espírito de fortaleza. Azul é profundidade, firmeza e estabilidade em Deus. Para vencer as provações e o pecado, não murmurar. Talvez precisa disso para você, que muitas vezes murmura contra o Senhor. Anil, espírito de conhecimento, novamente, essa cor, se vier na sua mente, clame por conhecer e ter experiências com Deus. Se você ainda não teve experiências profundas, se você pedir de todo o coração, Ele vai se revelar a ti, a cada uma de vocês. Todas nós temos aqui experiências profundas com Deus. Chegou o momento de você ter mais. E nunca é o bastante, sempre tem mais um pouquinho. E o violeta, no roxo, amém. O violeta é o espírito do temor do Senhor, é a cor da santidade, do sacerdócio, da reverência ao nosso Deus. E essas são as 7 cores da aliança do Pai, que Ele veio refazer conosco nesta conferência, amadas. O arco-íris não é sobre cores, é sobre essa natureza espiritual que Ele quer derramar e vivificar dentro de nós mais uma vez. E cada cor revela um aspecto de Deus em nós, essa virtude dos 7 espíritos dele. Isaías 61, a mesma palavra que a bispa recebeu, amém? E a gente não se comunicou. É o que ele deseja fazer.
Ele quer derramar aqui, amadas, o Espírito dele nessa manhã, nessa conferência. E para que você tenha esse discernimento dos 7 Espíritos dele. E ele veio confirmando em Isaías 61. Eu não vou ler aqui para vocês, que a gente vai levantar e vai clamar hoje aqui, amém? Pode passar, mãe. Grave agora essas 7 cores. O Espírito Santo quer vestir você com as 7 vestes, a autoridade do vermelho, a sabedoria do laranja, a clareza do amarelo, a direção do verde, a força do azul, a profundidade de Deus do anil e a santidade do violeta. Eu creio que o Senhor vai mostrar para cada uma, agora na oração, alguma cor específica. E eu quero que você clame pela veste dessa cor. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma ativação um pouco mais viva aqui nessa manhã. O Espírito Santo vai mostrar cada dimensão, cada essência do seu Espírito para cada um de vocês no profundo. Eu quero que vocês sejam sensíveis a Ele. Já estamos finalizando. E para finalizar, eu trouxe Apocalipse 19, 7, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Como eu falei no começo, o Senhor está formando uma igreja santa. E como a bispa falou, sem santidade ninguém verá a Deus. E Ele separou esse grupo seleto aqui para nos fortalecer novamente no seu espírito. Muitas de vocês podem estar com alguma veste rasgada, suja, ou nem sabe qual veste tem ainda. Mas hoje é o dia de renovar elas e pedir clareza. E essas são as 7 vestes do Espírito de Deus que o Senhor pediu para falar para vocês. Eu quero que vocês levantem agora da cadeira de vocês, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para as magníficas aqui me ajudarem a orar por cada mulher o máximo possível. Eu quero que nós oremos. Pode colocar um som para a gente ter esse momento agora de oração e louvor. Amadas, eu quero que vocês orem por aquilo que você sente que ainda precisa destravar dentro de você. Às vezes é a veste da sabedoria, do entendimento. Tá, Lara, eu já passei por tudo isso, mas eu não sei o meu propósito, o meu chamado. Peça as vestes do discernimento, do entendimento, da sabedoria, para você entender, para Deus te revelar. O espírito da revelação é um espírito. É isso que o Senhor deseja mostrar para nós hoje. É um espírito que revela para nós, amada. A gente não tira isso da cabeça, é o próprio espírito que traz. Então pede para Ele hoje, feche seus olhos, nós vamos começar a orar. Peço para as magníficas indo orando por cada mulher. A cor que vier na sua mente, eu quero que você profetize e declare sobre a sua vida a cor e a veste específica, amém? Que o Senhor vai estar te dando hoje aqui nesse lugar, nessa conferência. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, clamando em união, Jesus, para que Tu venha, Pai, para que Tu venha, Senhor Deus, revelar para cada filha, Pai, a veste específica para esse tempo, Senhor, que ela precisa ter entendimento, Pai, para continuar andando, Jesus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, venha derramar os 7 Espíritos do Senhor neste lugar. Nós clamamos por essa ativação, Pai, por uma ativação profética. Mulheres que estão enferrujadas ainda no propósito, Pai, na dúvida do chamado, agora vem destravar em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade. Os dons, os talentos, Pai, a dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Ora cantar barechara maricana barechara maricana barechara. Ora cantar barechara maricanta. Clame agora, meu amor. Clame, amada de Deus. O que você precisa? O Senhor diz para você. O que queres que eu te faça, filha, hoje? Irana cantara barechara maricantara na barechara maricantara barechara. Ora cantara barechara. O Espírito de Deus está aqui. Irana maricantara barechara ma.
Ele deseja renovar as vestes de vocês, amadas. Rana maricanta na barexara, maricanta na barexá. Rana maricanta na barexara, maricanta na barexá. Ele está derramando aqui soluções criativas para cada uma de vocês. Rana maricanta na barexara, maricanta na barexá. Soluções criativas do alto. Rana maricanta na barexara, maricanta na barexá. O que te impede hoje, Rana maricanta, de entregar tudo a Ele? Rana maricanta na barexá. Entrega tudo hoje. Rana maricanta na barexá, maricanta na barexá. Hoje é o dia da tua ativação, diz o Senhor. Rana maricanta na barexá, maricanta na barexá, maricanta na barexá. Rana maricanta na barexá, há um óleo fresco vindo aqui neste lugar. Rana maricanta na barexá, maricanta na barexá. Não perca a oportunidade de pedir. Rana maricanta na barexá, maricanta na barexá. O que você precisa hoje, diz o Senhor. Lara maricanta na barexá, maricanta na barexá, maricanta na barexá. Rana maricanta na barexá. Ele é o Deus de toda a terra. Rana maricanta. Nada é impossível para Ele. Rana maricanta na barexá, maricanta na barexá. Rana maricanta na barexá, maricanta. Ele não é um Deus de medo e confusão. Rana maricanta na barexá. Mas Ele derrama um espírito de clareza e entendimento sobre vocês. Em nome de Jesus, venha selar essas palavras, Senhor Deus. Que os teus anjos possam estar recolhendo, Pai, neste lugar, as palavras das tuas filhas, Pai. Rana maricanta, elevando para o teu trono, Senhor Deus. Rana maricanta na barexá. O Senhor conhece o íntimo escondido do teu coração, amada. Rana maricanta na barexá. Ele lê os teus pensamentos, Ele lê o teu coração. Rana maricanta na barexá, maricanta na barexá, maricanta na barexá. Rana maricanta na barexá, não tenta se esconder, diz o Senhor. Rana maricanta na barexá, maricanta na barexá. Não se esconda de mim, diz o Senhor. Rana maricanta na barexá, maricanta. Sou eu que te atraio, sou eu que te escolhi para este lugar, para esse momento. Rana maricanta na barexá, maricanta. É o momento de se abrir para Ele, amada. Se você não teve experiências com o Senhor, chegou o momento nessa conferência. Peça por experiências com Ele. Peça por experiências com Ele. Deixa Ele curar dentro de você toda raiva, todo rancor. Que sujaram as suas vestes nesse tempo. Deixa Ele curar em você toda a inveja, toda a ira. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele quer curar hoje, traumas da infância. Você que sofreu trauma na infância, disseram palavras para você que te marcaram. Visite Hernan Canes. Vire tocar na mesa. O meu pai não me está. Isso é transformou minha tristeza e mudou minha afinidade. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite e a cabeça líder ganha-me. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar, amadas, deixa Ele falar. É tão lindo. É tão lindo quando Ele vem e toca. Glórias a Deus, glórias a Deus. É só o início. É só o início. Palmas para o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, aleluia.
Amém, amém. Amadas, guardem no coração cada palavra que vocês receberam. Nós aqui somos só um instrumento de Deus, não somos perfeitas, mas Ele usa, e Ele quer usar cada uma de vocês. Amém? Aleluia. Obrigada. Obrigada, Cristo.